Hoje é o 78º dia da nossa meditação no livro O Pão Nosso para 365 dias, 19 de março. E neste capítulo em particular, o bispo fala sobre a fé que funciona, baseado em Gênesis 15, versículo 6, que diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui ele fala, ele trata de Abraão. Aí ele segue dizendo: a crença que você tem é o poder de Deus dentro de você. A crença que você tem, a fé que você tem, é o poder de Deus dentro de você. Então isso aqui já fala muito, já diz muito. Essa fé funciona aliada ao raciocínio, não à emoção. Raciocínio. Quando a Bíblia cita a palavra espírito com E minúsculo, trata-se do poder cognitivo do homem, o poder de pensar, está aliado ao raciocínio. Então a fé é aliada ao raciocínio. Você sabe que Deus pode tudo, sabe que está escrito que Ele está com você. Então raciocina: se Deus é comigo, não preciso ter medo dessa situação, nem ficar tímido diante das adversidades. Você reflete no que está escrito na palavra de Deus. Não repete versos decorados. Isso até um papagaio é capaz de fazer. Muitos religiosos recitam o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas tudo lhes falta. Falta, pois não creem. Creem da boca para fora. Se o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Se faltar, é porque o Senhor não tem sido o seu pastor. Simples assim. O pastor, ele guia as ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Elas seguem a direção do pastor. E nada lhes falta. Elas são bem protegidas, bem alimentadas, bem cuidadas. O pastor cuida delas. Então, se a pessoa diz que Jesus é o Senhor, é o pastor da alma delas, mas ela não obedece, não segue as direções, faz a maneira dela, então não tem como ele ser pastor daquela pessoa e, portanto, ela fica a ver navios. Mas se o Senhor é seu pastor e algo ainda lhe falta, então você vai até ele e cobra. Aqui já é o caso daqueles que obedecem, que seguem a voz do seu pastor, mas está lhe faltando algo. Então ele diz: Senhor, o Senhor é meu pastor. Está escrito aqui que nada falta às suas ovelhas. Sou sua ovelha. Isso e aquilo está me faltando. Não está de acordo com a sua palavra. Então, ele honra essa ousadia, porque essa ousadia nada mais é do que reação de fé. E Deus se agrada desse tipo de ousadia, jovem. Deus se agrada, porque Ele é um Deus que está pronto o tempo todo a fazer algo por nós, a agir por nós. Deus não se agrada de muitas situações que ele vê na sociedade, nos dias de hoje, no mundo, e principalmente na vida das pessoas. Então, quando as pessoas não buscam a ele, não creem nele, isso é uma ofensa. Agora, quando a pessoa crê, ela se lança sobre a palavra e ela cobra, então aquilo ali para ele é um sinal de fé, e ele se agrada muito dessa ousadia, dessa fé, porque a pessoa está mostrando para ele que crê, que depende dele. A pessoa está dizendo o seguinte: olha, se o Senhor não fizer isso por mim, quem mais fará? Pois o Senhor é meu pastor. Da mesma forma, um dizimista pode cobrar. Está escrito em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando o dizimista olha para a sua vida, ele tem de ver os céus abertos e bênção sem medida. É o que diz a palavra. E quem crê tem o direito de cobrar. Essa é a condição de um dizimista. Se ele é fiel, ele é obediente, honra a Deus, é segundo, se faz segundo, não somente no valor monetário, separando corretamente o dízimo,
Não, a gente ensina isso o tempo todo. Nós somos o dízimo. Se eu logo pela manhã acordo e ligo a televisão, ligo o rádio, vou checar minhas mensagens no WhatsApp, entro na internet, antes de falar com Deus, então eu não sou dizimista. Então, quando eu acordo e logo já oro, agradecendo a Deus pela noite de sono, agradecendo pelo dia que está se iniciando, peço a Ele a direção, estou sendo dizimista, estou colocando Ele em primeiro lugar. Não só quando eu desperto, mas em tudo que eu faço, tudo que eu for fazer, seja na igreja, na força jovem, seja nos meus estudos, na minha profissão, em relação à minha família, pessoal, algo pessoal, eu peço a direção de Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar. Então eu estou sendo dizimista, estou honrando a Ele. Então eu tenho direito de cobrar e Ele vai me ouvir. E ele conclui dizendo, quando você raciocina, olha só, quando você raciocina, ele se coloca como quem crê. Desculpa, quando você raciocina, ele se coloca como quem crê. Então raciocina e crê. Pode cobrar de Deus o cumprimento de suas promessas. Então pode cobrar, Jó. Se você tem sido fiel, se você de fato tem sido uma ovelha, tem dado ouvidos à voz do seu pastor, pode cobrar, porque agora, nesse momento, ele está pronto a lhe abençoar. Caso contrário, então significa que você não tem dado ouvidos. Então se conserte, busque a Ele. Hoje é domingo, busque a Deus, compareça a uma das reuniões, faça isso e com certeza Ele vai te honrar. Tá bom? Deus abençoe, até amanhã com mais uma meditação.